Fala, costeiros, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer muito as visualizações que nós estamos tendo nos nossos vídeos. Também queria agradecer com o like que vocês deixam. E, logicamente, gente, comentem bastante sobre o que vocês gostariam de ver, o que vocês acham que podem melhorar no canal, o que eu posso trazer de diferente. Nós fizemos esses vídeos de Sintra que foram bem interessantes, foi uma viagem muito boa, mas eu quero saber mais de vocês. Hoje eu vou falar sobre um comentário que teve no vídeo sobre trazer preços de carros em Portugal e comparando com o Brasil. Eu confesso que é muito difícil porque muitos carros não existem, tanto no Brasil quanto em Portugal. Alguns modelos eles não fazem parte do portfólio das montadoras. Então eu tentei dar o meu melhor aqui para trazer para vocês os preços dos carros. Eu fiz algumas comparações entre carros novos e usados. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, para começar o vídeo, eu vou explicar para vocês o método que eu utilizei para fazer esse cálculo. Eu não simplesmente utilizei a conversão, porque a conversão não leva em conta o poder de compra, o salário mínimo de cada país. Então, eu acho muito importante utilizar o ICV, que eu já apresentei nos outros vídeos, para vocês maratonarem aí no canal. E esse ICV ele leva em consideração o quê? O salário mínimo e o poder de compra se você guardar todo mês esse dinheiro, quantos meses você demoraria para comprar determinado bem ou determinado veículo nesse caso. Então eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês. Ó, eu tenho aqui meu, meu spreadsheet, né, minha planilha, e ele tem aqui dois carros que eu estou utilizando para fazer essa comparação. Lembrando que eu estou fazendo essa comparação em consideração ao Brasil, que tem R$ 1.212 hoje, salário mínimo, Portugal, que tem 705, e, por exemplo, se eu for considerar os Estados Unidos, eu estou utilizando o salário médio mensal da Flórida. Então vamos começar aqui primeiro pelo Peugeot. O modelo do Peugeot considerado aqui foi o modelo 208, que é um modelo que vende tanto em Portugal quanto no Brasil, isso é importante. E aqui eu fiz uma pesquisa na Web Motors, colocando Peugeot 208, coloquei também carros novos somente. E uma das curiosidades do Brasil é que eles têm esse sistema de isenção de PCDs, né, de pessoas com deficiência, onde os preços saem com menos impostos. Então eu tenho aqui os ícones, né, de PCD. E eu também tenho aqui no caso algumas versões de Peugeot que também não vendem em Portugal. Tem essa versão Firefly, então tem algumas versões que não vendem em Portugal. Então eu vou considerar só versões que são vendidas em Portugal. E eu tenho então aqui a versão, além da versão Active, tem a Griffe e tem a versão Allure. Eu vou abrir, por exemplo, esse anúncio da versão Allure. E a concessionária aqui, no caso, está pedindo R$ 100 mil pelo carro. Então eu vou vir aqui na minha planilha, vou colocar R$ 100 mil. E como que funciona aqui o cálculo? Eu vou pegar simplesmente esse valor de R$ 100 mil, vou dividir pelo salário mínimo, vou até setar aqui como fixo esse campo. E com isso eu vou ter mais ou menos uma porcentagem de ICV, ou seja, 8.250% seria aproximadamente, se eu dividir por 100, uns 82 meses que eu preciso guardar de salário mínimo para comprar esse carro. Ou seja, se todo mês eu guardar o salário mínimo sem considerar nenhum rendimento, eu consigo comprar esse carro à vista em depois de 82 meses. Então o meu poder de compra seria para comprar esse carro em 82 meses, certo? E aí a gente parte aqui para a mesma comparação em Portugal. Eu tenho aqui, por exemplo, a mesma versão. Aqui eu coloquei a Allure, então aqui eu vou colocar a Allure também. Eu posso comprar pelo site direto, aqui em Portugal, então eu vou considerar já esse preço de 20.460. Eu venho aqui, coloco 20.460 e eu também faço aqui o mesmo cálculo, né? Eu pego o valor em euros, divido pelo salário mínimo de Portugal, vou fixar para fazer os próximos carros, e aí eu tenho cerca de 29 meses para pagar esse carro se eu guardar todo mês o salário mínimo em Portugal. Como eu falei, isso é variável porque às vezes a pessoa guarda mais, guarda menos que o salário mínimo, mas para considerar o custo de vida médio, a gente pode utilizar dessa fórmula, eu acredito ser bem válida. E logicamente, se você achou aí alguma discordância, não concordou com esse método, por favor, deixem nos comentários.
Eu fico feliz em saber a opinião de vocês. Eu tento sempre trazer os vídeos com melhorias, com discussões sobre esses assuntos que ajudam as pessoas, né? Então acho importante isso. Dito isso, vamos para o próximo carro. Agora eu acho que vai ser um pouco mais rápido, mais tranquilo, porque a gente já conhece o método. Então eu tenho aqui o Honda Civic. Eu já fiz uma pesquisa também da mesma forma que o Peugeot. Inclusive eu vou até fechar aqui a aba para ficar mais livre. Aqui eu tenho o Honda Civic novo, né? Tem diversas versões. O Civic é um carro que também é muito querido no Brasil, tem muitas pessoas que gostam muito do Civic e também tem em Portugal. Então eu consigo fazer essa consideração aqui, eu consigo comparar os dois baseado no ICV. Então eu tenho, por exemplo, aqui um Honda Civic novo com o preço de 133.900. Então eu vou colocar aqui na minha planilha 133.900. E também vou só agora arrastar aqui, né, o cálculo e ele vai me dar esse valor de 11.000%, ou seja, aproximadamente, se eu dividir por 100, 110 meses para guardar um salário mínimo todo mês, sem rendimento, e ter que poder comprar esse carro à vista. 110 meses seria o quê? 10 anos? Um pouco menos que 10 anos para comprar o carro. Então, deixa eu só arrumar aqui também, parece que está errado. Isso, Honda Civic. Então, o custo de vida seria esse, né? Para eu ter um Civic, eu precisaria ter essa economia de 10 anos no Brasil se eu guardasse o salário mínimo, né? Em média, aí, é um valor bem considerável. Já em Portugal, eu tenho aqui o Honda Civic, eu já deixei pronto também. Tem uma versão Elegance, é a versão de entrada. Ele é um motor que eu também notei é um pouco diferente, ele é um motor 1.0. E eu vi aqui que o motor do Brasil é um motor 2.0. Embora seja flex, tem que considerar isso de quanto que gasta, né, de combustível. Eu até posso fazer um outro vídeo para falar disso. Mas o que mais vou me atentar aqui é o preço. O Civic aqui em Portugal é curioso, eu sempre vi que pro padrão de vida e comparando a outros carros, o Civic, por ser o carro que é, ele tem um valor até que acessível para o mercado. Eu não vejo muito Civics aqui na rua, não é muito do gosto do português, mas se comparando a preços e isso que a gente vem do Brasil, que tem um apego mais ao Civic, esse valor ele não está assim exagerado, não está muito caro, perto do que o carro oferece, né, o tamanho do carro, o porte do carro. E também tem algumas versões do Civic que são já com motor turbo, então isso gera uma economia bastante interessante aí para quem usa ele a gasolina. Ele é 1.0, então isso gera uma economia. Mas vamos lá colocar o preço dele aqui, 27.500 euros. E basicamente uma pessoa aqui em Portugal já tem um custo um pouco alto, até mesmo aqui para Portugal, que a pessoa tem que guardar cerca aí de 40 meses, 39, 40 meses, para poder comprar esse carro à vista, considerando o salário mínimo de Portugal. Então, se eu guardar lá numa poupancinha o salário mínimo durante 39 meses, eu vou conseguir pagar o carro à vista, sem ter que depender de financiamento, sem ter que depender também de outros meios aí, né, de empréstimos, tudo. Então, esse foi o cálculo desses dois carros. Eu também fiz aqui um bônus, né, que é o Yaris. Eu não vou considerar muito o Yaris, porque o Yaris ele parece que ele é diferente, um pouco diferente no Brasil, embora seja um modelo 2023. Ele tem algumas diferenças consideráveis aí. Eu estava vendo mais o design dele, a traseira, também tem a motorização, tem o número de versões também. E a Toyota em Portugal também, Honda e Toyota não são muito vistos na rua, ou seja, não tem uma procura muito grande. Os carros mais vistos aqui normalmente são, como eu falei, o Peugeot, tem bastante Peugeot, bastante Mercedes, bastante Audi. Então é mais difícil comparar, porque os preços no Brasil de Audi e Mercedes também são muito altos. Eu posso até comparar aqui depois, mas são muito altos. Mas eu vou pegar o do Yaris aqui, eu vou jogar como 93.190. Então eu vou vir aqui, colocar o Toyota Yaris, né, no carro. Vou colocar aqui também o valor, 93.190, então eu vou copiar aqui.
E aí eu já tenho cerca de 76 meses, né, para guardar esse dinheiro, esse salário mínimo, para poder comprar ele, tá? Em Portugal, eu tenho o mesmo Yaris aqui, eu realmente, como eu falei, não é muito do gosto português, eu só encontrei aqui num site também parecido com a Web Motors no Brasil, stand virtual. Então o Yaris, vocês podem ver que é um pouco diferente, ele já tem, né, um design completamente diferenciado do Yaris que vende no Brasil, então eu não sei se essa é uma boa comparação, mas eu vou colocar aqui o preço também de 24.900. E aí eu tenho 35 meses para guardar e pagar o carro à vista. Tá? Então é muito importante essa comparação para mim, porque não porque eu vou esperar esse tempo para comprar mais uma vez, mas é porque realmente isso reflete um pouco do custo, do peso que dá esse carro no bolso, tanto no brasileiro quanto em Portugal. E falando sobre Audi, eu comentei sobre Audi e é curioso porque o Audi também tem bastante mercado no Brasil. Eu estava vendo aqui na Web Motors os modelos que tem do Audi novo, né? Tem a Q5, nós temos aqui o Audi A5, o Q7, também tem os preços. Eu posso aqui levar em consideração alguns preços também, eu achei bem interessante. Por exemplo, nós temos aqui na Web Motors o Audi Q5, por exemplo, então eu vou colocar aqui na planilha só para um efeito aqui de comparação, vou colocar aqui o Audi Q5, né, um carro. Vou colocar aqui 34.990, sim, 344.990. E vou colocar também aqui o preço em Portugal, tá? Eu já deixei aqui aberto também os carros, aqui é mais fácil de ver. Eu vou colocar também o modelo, eu não tenho certeza dos modelos aqui, eu fiz as pesquisas, mas muitas vezes o modelo é um pouco melhor, então eu vou pegar aqui o maior preço, 67065, vou colocar aqui 67065. E aí a gente tem também uma comparação, é bem proporcional a comparação, né, do Brasil com Portugal. Por exemplo, eu preciso de 284 meses, né, bem caro, né? Eu preciso de 284 meses para pagar um Audi no Brasil, usando o salário mínimo, e em Portugal eu preciso só de 95 meses. Também tem outros modelos que eu posso colocar. Eu posso colocar, por exemplo, o Audi A3, um pouco mais barato aqui, né? Se é que esses preços podem se chamar de baratos. Mas eu vou colocar o Audi A3 a 242.900, né? 242.900. Audi A3, né, carro aqui. E já vai me dar uma bagatela aí de 200 meses usando o salário mínimo para pagar. E aqui eu vou colocar o Audi A3, é isso? Audi A3, eu não sei, sim, é o mesmo, Limousine, eles chamam aqui de Limousine. Aqui eu acredito que o modelo é o hatchback, né, o sedã, aliás. Aqui é Limousine, tem o Sportback, mas eu vou utilizar aqui o Limousine 30779. Vou colocar aqui 30779. Tá? Então, realmente aqui a proporção é melhor em Portugal, na verdade, é um preço assim considerável, se olhar aqui os números, né? Um é 200 meses e outro 43. Então, por enquanto aqui, a gente ainda vai tendo valores amarelos aqui para Portugal, né? Baseado no custo de vida, mas no Brasil temos os vermelhos, os laranjas, ou seja, não é fácil comprar carros no Brasil se você considerar o salário mínimo, né? A pessoa tem que ter realmente fontes de renda, tem que ter dinheiro para colocar aqui e não depender só disso, para não depender de meses aí para pagar, tá bom? Então, esses são alguns áudios que eu coloquei e vamos ver outros, sim. Bom, outro carro que eu posso comparar, que tem em Portugal, e aqui também, sinceramente, eu não vejo muito desse carro. Eu vejo até mais Audis às vezes, tanto usados como novos, mas aqui eu vejo alguns também da Volkswagen, mais os IDs, né? A linha ID aqui em Portugal, que é a parte dos elétricos, elas têm até uma mais visibilidade aqui, os carros elétricos, mas também tem em Portugal o Polo, e o Polo no Brasil também teve ali, além de polêmicas, né, sempre relacionadas aí a propagandas e afins, né? A gente tem aqui os preços bem altos de Volkswagen,
para o Polo. Então eu posso considerar aqui, por exemplo, o Polo básico, né? Posso dizer assim, que hoje é o Polo TSI Comfort Line. Ele tá com o preço, até mesmo se procurar um pouco mais barato, estimado aí também em 100 mil reais. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, esse Polo Comfort Line, né? Eu vou colocar aqui o Volkswagen Polo, escrevi errado, né? Aqui para variar, Volkswagen Polo, né? E eu vou colocar aqui também o valor de 100 mil, que é o valor que a gente considera muito parecido com o Peugeot 208. Acredito que, tirando aí os gostos das pessoas, né? Eu gosto mais do 208, é mais bonito, é mais feio, o Polo é mais bonito, então o preço é o mesmo e talvez a categoria do carro também seja equivalente. E eu vou colocar aqui também o Polo Portugal. Eu posso configurar, ele é a partir de 21.770. Eu vou aqui no configurar, tem os modelos, né, simples, aqui o Life, tem o modelo Style, o R-Line e também tem o GTI. Todos os carros têm câmbio, dá para escolher aqui, né, o câmbio, dá para escolher a motorização, tem os equipamentos de série. Eu vou pegar aqui, no caso, o preço médio, que seria aqui o 23.499, tá? Que eu considero mais parecido com o Comfort Line. Vou colocar aqui 23.499. E mais uma vez a gente tem aqui, por mais que eu pegue o preço mínimo ou pegue o preço real do carro, eu tenho 82 meses aqui para pagar no Brasil usando salário mínimo, e em Portugal eu tenho 33 meses. Então o Polo é um carro mais acessível até mesmo aqui em Portugal. E na verdade você pode configurar, comprar no site, pode escolher e retirar numa concessionária aqui em Portugal também. Então, esses são os comparativos. Eu quis deixar também um pouco simples essa parte de carros novos. E tem também aqui uma outra parte que eu quero falar sobre os carros usados. Como é que funciona carros usados aqui em Portugal, que eu acho também bem importante para considerar, tendo em vista o número de carros usados também que a gente vê aqui na rua. E carros assim como até mesmo Audi, Mercedes, os Citroëns antigos, Peugeots. Então vou mostrar para vocês um pouco como é que é a realidade de carros usados aqui em Portugal. É um site que eu estou mais acostumado, eu já consigo fazer as pesquisas de forma mais rápida. Então, para mostrar para vocês como que faz a pesquisa, e comentem se vocês estão conseguindo fazer essas pesquisas, eu vou aqui mostrar os carros que estão em destaque, direto aqui. Aqui eles chamam a vitrine, né? A parte que exibe os carros de montra. Então, se vocês verem essa palavra montra, tem esses detalhes aqui nas palavras diferentes, inclusive precisa até de um vídeo sobre isso. Mas a gente já consegue ter uma ideia aqui de alguns carros usados, alguns carros até em bom estado, e os preços que eles estão pedindo para esses carros, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, um Volvo, que eu posso até olhar aqui. O Volvo é um carro que eu vejo bastante aqui também, um carro da Suécia, né? Um carro sueco. E é um carro que é bem confiável, tanto que até mesmo tem uma quilometragem bem alta aqui no carro. E eles fazem assim, normalmente eles fazem manutenções frequentes aqui no carro, eles fazem até avaliações de carros aqui antes de vender. Assim como no Brasil também tem algumas análises do carro quando você vai vender para alguma concessionária, que eles fazem bastante também. Então tem aqui o que eles chamam de carrinha, seria uma van, né, no Brasil, uma station wagon. E esse Volvo V50 ele é de 2007, né? A gente vê aqui, eu posso até clicar aqui e ver todos os carros de 2007, não é o caso, mas aqui o preço que eles estão pedindo para esse carro é de 5 mil euros para essa van. Tá? Então, se você tem aí essa necessidade de ter um carro grande, às vezes para determinados tipos de serviço, pode ter em média os valores nessa proporção para o Volvo. Também tem aqui uma BMW 2012, é uma BMW, se eu não me engano, também aquelas BMWs maiores, né? Ela é como se fosse também uma wagon, né? Uma station wagon, uma BMW grande até. Tem, logicamente, o conforto da BMW, mesmo sendo um carro mais antigo, de 2012. E eles estão pedindo aqui, no caso, 13.500 por esse carro, para ter uma média
de uma BMW. 13.500, se a gente jogar aqui na nossa planilha, seria como se pagasse 19 salários mínimos por esse carro, tá bom? Aqui tem outras BMWs 2010, temos o Polo, é um Polo também antigo aqui, né? Um Polo 2008, ele está custando aproximadamente 5.850. Aqui também temos um Mazda de 17 mil, um carro diferente, né? 2017 até. Eu não sei se tem algum detalhe nesse Mazda. Ele tem uma quilometragem até que boa, ele é a diesel. Aqui normalmente os carros também eles usam diesel, até mesmo os carros mais simples usam diesel. Aqui ao invés do álcool no Brasil, etanol, aqui eles usam diesel. E aqui ó, a gente pode ver alguns detalhes do carro, é um carro bonito, um carro 2017, ó, tem ali, né, uma diferença por ser Mazda, né, tem um design bem diferente aqui, bem bonito. E eles estão pedindo aqui, ó, transmissão manual, já foi feita a manutenção, estão pedindo 17 mil euros nesse carro, tá? Então, para ter uma média aqui de preços, a gente consegue entrar no custo justo, né? Eu misturei aqui stand virtual com custo justo. A gente consegue entrar nesse site e ver os preços, tá bom? Tempo, logicamente, se pesquisar mais, eu não vou ficar aqui muito tempo pesquisando, mas se pesquisar mais, tem alguns carros que são conhecidos até no Brasil, por algum tempo eles também tiveram sido vendidos aqui em Portugal. Por exemplo, tem o Fiat Punto, está sendo vendido aqui a 9 mil euros, né? Também temos aqui um Renault Clio bem antigo, 98, mas olha o preço, 650 euros. Aqui até por menos de um salário mínimo dá para se comprar, às vezes quer fazer aí, né, só um trajeto curto de carro, pode ser interessante. Também tem o Citroën C3 aqui, custando assim cerca de 12.980. E o Peugeot 308 usado por 15 mil euros. Tá? Então, e para finalizar, logicamente tem uma Mercedes usada, mas é uma Mercedes 2016, 21.950, tá, gente? Então, eu recomendo vocês entrarem nesse site Custo Justo para ter uma ideia do valor de carro aqui. Além das concessionárias nos sites é possível ver os valores dos carros aqui de uma forma bem rápida, bem simples. Eu não preciso estar indo no local, a não ser que eu queira ver mesmo o carro antes de comprar. Mas é legal vocês terem também essa noção, entrarem no site, tanto o Custo Justo, como também o stand virtual para fazer essa análise de preço, tá certo? E é isso, costeiros. Gostaram do vídeo? Olha, eu tô aqui pegando ideias para fazer novos vídeos. Por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se tiverem novas ideias, olha, eu quero saber agora o custo, não sei, de moto, quero saber o custo de passagens aéreas, eu quero saber o custo de produtos de mercado específicos, ou no geral, quanto que está a cesta básica. Eu também estou para fazer um vídeo desse, mas eu queria que vocês ajudassem o canal, fornecessem aí todas as dicas, né, que vocês tiverem, todas as sugestões para novos vídeos, e com certeza eu vou avaliar aqui todos os cenários e vou tentar trazer para vocês da melhor forma possível, trazendo sempre novos vídeos que sejam relevantes para vocês, que são a audiência aqui do canal, tá bom? Então não esqueçam de curtir, se inscreva, é muito importante isso. Eu estou aí ao máximo pedindo para vocês, porque ajuda muito o canal saberem que vocês estão gostando, que vocês estão participando do canal, tá bom? Então fiquem com Deus, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Like a Hellcat.